Boa noite, 20 horas agora, 45 minutos. Vamos começar hoje. Tá eu, o irmão Tiago, tá o irmão Adriano, irmão André. A partir de hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos para a gente tentar, ao menos, esmiuçar um pouco a parte de Hebreus ali, que tem muita coisa interessante falando sobre as leis, falando sobre o sacerdócio. Então é muito importante para a gente que quer viver uma vida com um Salvador em plena graça, que a gente conheça até onde foi essa lei, até onde surgiu todo esse domínio do sistema religioso daquela época. Então, nada melhor do que a gente explorar esse livro que fala muito sobre isso. André, eu deixo à tua disposição, amado. Depois o irmão Adriano, se quiser falar alguma coisa antes de começar a leitura, passo para ti, passo para o irmão Adriano. E vamos dar sequência nesse trabalho aí, ok? Ok. Eu quero dar boa noite a todos, né, que estão assistindo o nosso Hangout dessa noite. E nós vamos esmiuçar bastante aqui a parte da Epístola de Hebreus, né? E começar a ler e a gente vai começar a estudar junto aí. Queria dar uma boa noite a todos aí e queria deixar sempre aquela colocação que eu sempre falo, todos os hangouts que eu participo, entendeu? Que é para as pessoas sempre ler a escritura do início ao fim, entendeu? Não se reter no que eu digo ou no que os amados aqui dizem, não, entendeu? Analisar por si próprio, entendeu? E as coisas que contém que a gente estiver falando que não condiz com a palavra, que para não absorver, entendeu? E sempre ler a escritura, não ficar de pedacinho em pedacinho, não, senão a gente não entende, entendeu? Às vezes um texto que parece uma coisa, quando a pessoa acaba lendo ele por inteiro, a pessoa tem uma outra interpretação sobre o assunto que é abordado, entendeu? Porque eu vejo que é uma coisa errada você ficar, às vezes, passeando de um lado para o outro e não entender o contexto da história. Quando a pessoa lê o contexto da história inteira, entendeu? E depois ela lê o outro contexto, aí ela se localiza melhor e o entendimento fica mais aberto. Entendeu? Um abraço a todos aí. Vamos lá, vamos ler aí. Aí, irmão André, pode começar aí. André, eu vou pedir para o Amado, eu até mandei uma mensagem ali para o Amado aumentar um pouquinho o volumezinho do microfone do Amado, que para mim aqui está um pouquinho baixo, não sei se o Adriano tá. Aí como o Amado vai fazer a leitura, daí para ficar um pouquinho mais no padrão volume. E na sequência aí, Adriano, pode ir falando aí, Adriano. Vamos lá, vamos conversando um pouquinho aí, enquanto o Amado vai arrumando ali rapidinho o microfone dele. Adriano, a proposta é a seguinte. Como a gente tem muita divergência nesse assunto sobre Moisés, sobre aquelas leis, sobre o sacerdócio, a cobrança de dízimo, essa figura do pastor, do padre, a ideia qual é? Desvendar todos esses mistérios, apesar que tem muita gente que conhece, tem pessoas com vários tipos de opiniões. O nosso assunto seria qual? Olhar a escritura, esmiuçar ela, olhar ponto por ponto, analisar ponto por ponto, até nós chegar num consentimento único entre nós, né, mano? É isso aí, Thiago. A intenção é essa, é expor a verdade, entendeu? E eu queria indicar também, não só Hebreus, mas Gálatas também. Só que Gálatas a gente já leu bastante, entendeu? Aí depois, se eu até acho conveniente se nós pudéssemos ler depois também, mais para frente. E vamos tentar destrinchar a carta de Hebreus toda, entendeu? Não é muito grande, quer dizer. Não é tão grande assim, entendeu? São, se eu não me engano, são 13 capítulos, entendeu? Ô, Adriano, tu consegue nós temos aqueles hangouts de Gálatas, né? Então, pô, vê se consegue baixar algum aí jogando pro nosso ali pro nosso canal, pô. Daí o pessoal vai acompanhando, depois a gente pode fazer uma leitura de novo. André, fica à vontade, amado. Tá nas tuas mãos, amado. A gente vai só acompanhando agora. Vai seguindo aí, amado, ok? Ok. O áudio melhorou? Pra mim melhorou um pouquinho sim, amado. Um pouquinho, né? Ok. Então vamos lá. Começando desde o primeiro capítulo? É isso, vamos começar desde o zero. Então vamos lá. Então, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Deus, tendo falado em tempos passados, ora mais, ora menos, e de muitos modos aos pais,
pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ao qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem criou igualmente os mundos, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a imagem expressa da sua substância, e sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, depois de fazer a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto tem herdado nome mais excelente que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele ser-me-á filho? Mas, quando outra vez introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos diz: Quem faz aos seus anjos vento, e aos seus ministros chama de fogo? Acerca do Filho, porém, diz: O teu trono, ó Criador, é pelos séculos dos séculos. E cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Portanto, Criador, o teu Todo-Poderoso te ungiu com óleo de alegria acima dos seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como um vestido. Tu os enrolarás como um manto, como um vestido, e eles serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anjos não minguarão. Mas acerca de qual dos anjos jamais disse: Assenta-te a minha mão a mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministrantes enviados para exercer o seu ministério a favor dos que hão de herdar a salvação? André, queria só dar uma pausa aqui bem rapidinho. Teve uma parte aqui no verso 5 que me chamou a minha atenção. Pela passagem de 2 Samuel, onde o Criador narra que ele fala com o profeta Natan, né, e manda Natan falar com Davi, onde fala que eu serei por pai e ele me será por filho. E se a gente for olhar aqui no verso 5, ele vai dizer de fato qual dos anjos disse o Criador, ó: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então por aí a gente nota aquela passagem lá de 2 Crônicas que fala sobre o templo, quem queria construir esse templo, né? Que ele fala lá para Davi. No caso, aqui, para mim, no meu entender, é uma confirmação já daquela passagem, entendeu, amado? O Thiago, é 2 Samuel 7. Desculpa então. 2 Samuel 7. Isso, eu também queria fazer uma observação que diz assim, lá no início, né? Havendo Deus outra hora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, aqui mais uma confirmação, porque falava pelos profetas e não pelos reis. Entendeu? Então, é mais uma confirmação do que aquela palavra lá era pelos profetas e não pelos reis. Então, a pessoa ali que falava com os reis naquela época não era o nosso Deus, entendeu? Era outra pessoa, entendeu? Senão, qual necessidade haveria de termos, até hoje a gente estava conversando, eu e o Leandro, entendeu? Agora até me fugiu o assunto, assim, eu esqueci da palavra, para ser exato. Intermediador. Então, os intermediários daquela época eram os profetas, entendeu? E também os anjos, entendeu? Mas a observação desse texto aqui é igual você disse, né? Pois qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Entendeu? Essa glória foi dada só ao Messias.
entendeu? De ser dita somente a ele. E outra vez eu serei por pai, e ele me será por filho. Porque tudo foi entregue nas suas mãos, entendeu? Esse é um mistério aí que a gente tem que descobrir, entendeu? As pessoas têm que ler e descobrindo cada dia mais, entendeu? Pode continuar aí. E é interessante, irmãos, que essa parte que tu és meu filho, hoje te gerei, a gente encontra principalmente no texto de Mateus, só que no hebraico, né? No hebraico, quando o Messias ele é batizado, né, pelo João Batista, diz que o Espírito do Pai pousou-lhe, né, acima da sua cabeça, né, e escutaram uma voz dizendo, né, meu filho, em todos os profetas eu esperava por ti, para que tu viesses e eu repousasse sobre ti. Pois tu és meu repouso, e tu és meu primogênito, que reina para sempre. E novamente, hoje te gerei. Então, com certeza, Paulo também, Shaul, ele estava escrevendo, quando está escrevendo a Epístola aos Hebreus, né, ele pegou essa parte, né, da carta, do Evangelho de Mateus em hebraico, que até os próprios pais da igreja, né, Jerônimo, Orígenes, né, Clemente de Alexandria, tinha também esse manuscrito, né, e realmente, né, nenhum anjo, né, o pai falou isso, tu és meu filho e hoje te gerei, mostrando que ele realmente é o único, né, é o primogênito, é o primeiro, é o filho do nosso Criador, né, não existe outro. Eu vejo nessa palavra também um sentido muito importante. Quando ele diz, se por um homem entrou o pecado, é necessário que por outro saísse o pecado. Entendeu? Então, o mistério todo se envolve que o Salvador, ele já existia desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Entendeu? E sem ele nada se fez. Porque o inimigo, ele achou que ia dominar o mundo, mas o Salvador já tinha um plano. Entendeu? Tanto que ali no Éden você vê que diz, né, das tuas entranhas, né, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E esse era uma prefiguração para o nosso Salvador, entendeu? Porque eu vejo o nosso pai, ele não quebra regras, entendeu? Era muito simples para ele. Assim como o primeiro pecado, que eu vejo que, para mim, no meu entendimento, o primeiro pecado foi a desobediência. Quando o homem desobedeceu. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas é muito importante de falar isso. O primeiro pecado foi a desobediência, não exatamente do homem, mas eu vou deixar assunto para depois. Eu vejo como a desobediência do homem, a segunda desobediência, mas a primeira foi outra. O pecado é a desobediência. Eu queria completar o que o irmão André disse aí, a parte que João tinha dito lá para o Salvador, que ele que necessitaria ser batizado. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora. Deixa por agora. Deixa por agora o quê? O batismo. Deixa eu ser batizado por você agora. Por quê? Para cumprir aquela promessa que tinha feito. O quê? A promessa que foi dita pelos profetas, né? Que ele seria batizado por João Batista. Pois assim nos convém, para cumprir toda a justiça. E toda a justiça se cumpriu em quem? No Salvador. Aí vem, né, o novo batismo, o novo mandamento, entendeu? Não devemos ficar naquele batismo de arrependimento, de obras mortas, de coisa passada, entendeu? Aquilo ali nos serviu diário para nos conduzir a quem? Ao Salvador, ao batismo perfeito. É isso que eu queria colocar aí. Porque, na verdade, já que entrou no caso do batismo, não é talvez não seja as conversas aqui, mas só para a gente entender que no próprio Evangelho de João fala, né, o porquê que João Batista batizava com água. Né? Então, vou ler aqui. João, capítulo 1, versículo 32 até 33, até 34, diz o seguinte:
Então João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? O Espírito do Pai. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho do Criador. Então foi por causa disso, né? Porque entre o povo ali de Alxoru, de Israel, entre eles tinha o Messias, né? Então o Espírito do Pai pediu para que João Batista, né, ele batizasse as pessoas nas águas, para que naquele que ele visse, né, o Espírito do Pai pousar como se fosse uma pomba. Não é que o Espírito do Pai se transformou numa pomba, como a gente vê aí muitas vezes na religião, né? O Espírito Santo como uma pomba. Não, mas como desceu, como se fosse, pousou como se fosse uma pomba. Ali, esse seria o Messias. Então foi por causa disso. E é interessante que depois que aconteceu isso, logo depois João Batista foi preso, ele foi decapitado, né? E acabou por aí, né? E só para querer falar mais ainda, que o Messias e o Ruxa nunca batizou na água ninguém. Isso está nas Escrituras. Tranquilo, mano. Pode dar sequência aí na leitura, mano. Capítulo 2. Por essa razão, é necessário atendermos mais assiduamente às coisas que ouvimos, para que não suceda que delas nos desviemos. Pois, se a palavra falada pelos anjos ficou firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós, se tivermos descuidado de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada ao princípio, mediante o Senhor, foi confirmada a nós pelos que a ouviram, dando o Criador testemunho juntamente com eles, por milagres e prodígios, e por múltiplos poderes e dons do Espírito do Pai, distribuídos segundo a sua vontade. Pois não a anjos sujeitou o Criador o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar, alguém testificou dizendo: que é o homem que te lembres dele? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, coroaste-o de glória e de honra, sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Pois, sujeitando-lhe todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele. Porém, aquele, Yahushua, o Messias, que foi feito um pouco menor que os anjos, nós o vemos por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra, para que, pela graça do Pai, provasse a morte a favor de todo homem. Pois convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem todas existem, conduzindo à glória muitos filhos, aperfeiçoasse pelo sofrimento ao autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, pelo qual razão ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: declarei o teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. E outra vez, eu porei a minha confiança nele. E de novo, eis aqui estou eu e os filhos que o Criador me deu. Portanto, desde que os filhos têm carne e sangue comum, também ele, semelhante, participou dessas coisas, para pela morte destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo, e para libertar a todos os que por medo da morte estavam toda a vida debaixo da escravidão. Pois certamente não presta auxílio aos anjos, mas presta auxílio à descendência de Abraão, por onde
importava que em tudo fosse ele feito semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes ao Pai, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, sendo tentado, pôde socorrer ao que são tentados. Então a gente pode observar muito bem aqui, que no início aqui, no capítulo 2, né, a gente observa que no capítulo 2, versículo 2, ele fala aqui: pois se a palavra falada pelos anjos ficou firme, toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição, né? Mostrando quem foi que palavra que foi dada aos anjos, né? É o que está em Atos dos Apóstolos, é o que Estevão falou, né? Que as leis de Moisés, os 10 mandamentos, foi dado pelos anjos, né? Se essa lei, né, dada pelos anjos, né, e de toda a sua transgressão e desobediência receber justa retribuição, imagina só a palavra, né, que veio diretamente do Salvador, né? E é interessante que aqui mesmo fala que ele tinha glória acima de todo, até de todos os anjos, de todos os principados, potestades. Ele é a cabeça, né? Como está em vários lugares da Escritura. E ele foi feito menor do que os anjos, semelhante a nós, né? E é interessante que, além disso, ele aqui fala, né? No versículo 12, né? Declarei o teu nome, meus irmãos, e no meio da congregação louvarei. Eu porei minha confiança nele. Eis aqui estou e os filhos que o Pai me deu, né? E ele teve que sofrer todas as coisas, como aqui diz, para ser o que é aperfeiçoado no sofrimento. E assim dando sacrifício para todos, como o sumo sacerdote, né? Com a mudança de sacerdote, que era o sacerdote levítico, passou a ser sacerdote, do Levítico foi o sacerdote do Messias, muda o sacerdote, muda-se a lei, né? Então está claro, mais para frente a gente vai dizer isso, né? Que está claro que a lei antiga ela foi realmente abolida, né? Com a vinda do Messias, não só com a vinda, mas com a morte, né? Do Messias. Isso aí até porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, né? Entendeu? Era uma prefiguração. É por isso que foi mandado fazer ali. Moisés foi ordenado fazer tudo ali, a imagem do que estava no céu. Aí eu queria deixar uma pergunta no ar aí. O tabernáculo foi copiado do céu. Entendeu? E temos referências que falam sobre esse tabernáculo. Tá bom. Ô, Adriano, pega leve. Vai chegar lá, velho. Tá, eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui. Que eu tava acompanhando aqui a leitura do Amado e eu vejo que esse termo filho do homem, né, como a gente lê lá em Salmos 8:5, a gente vê que tem 3 aplicações de tempo aí pro Salvador, né, Amado? Entendeu? A gente tem que ver, a gente tem um tempo que ele é inferior aos anjos, mas depois da morte ele foi coroado, e no fim dos tempos ele vai dominar tudo sobre todos. Então a gente vê nessa leitura que o Amado fez aqui nesse segundo capítulo, que a base nele é isso, entendeu, Amado? Desse segundo capítulo. Só queria deixar esse ponto aqui com os Amados aí, o Amado pode continuar a leitura. Não, porque até no próprio livro de Enoque, né? O Enoque, ele viu o Messias, tá bem claramente, né? Ao lado do Pai, ele viu o Messias. Então, ele já tinha sua glória, né? Que ele teve que deixar ser inferior, mas depois da morte dele, ele foi restituído a sua glória, porque realmente ele mesmo falou que ele não aceita glórias de homens, honras de homens, né? Aí ele fala para o Pai, né, em João, que o Pai dê a glória que ele já tinha, né, quando estava com ele, né? Então ele recebe essa glória novamente, né? É onde a gente vê essas 3 fases dele, né? Que ele vem inferior. Realmente ele veio como um homem. Mas após a morte ele recebe a coroação dele. E isso é lindo, amado. E no final dos tempos ele vai reinar sobre tudo e sobre todos, né, amado?
Então, esse é o entendimento dessa leitura agora, nesse segundo capítulo. E a gente pode analisar também que se pela desobediência de um e pela desobediência de dois, pela obediência de apenas um, nós fomos salvos, entendeu? Porque ele já era desde o princípio, entendeu? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez. E quando ele foi enviado, entendeu? Que nasceu de Maria, virgem, o que aconteceu ali com ele? Ele foi obediente, ele obedeceu, entendeu? Ele obedeceu, veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, entendeu? E tomou, né, a mão, a chave da mão do inferno, né, do diabo, entendeu? Porque se a gente voltar lá para uma parte da Escritura que fala claramente que a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque ali, cara, eu tenho o seguinte entendimento sobre a Escritura. A partir que o homem pecou, a morte passou a reinar a todos os homens. Mas não era simplesmente a morte física, entendeu? Também era a morte espiritual, entendeu? Todos os homens estavam destituídos do Pai. Eu vejo essa morte como uma morte espiritual mesmo, amado. Sabe por quê? Tem uma passagem que eu não me lembro agora, o irmão André deve saber, eu não me lembro agora, que ele fala que as portas dos infernos, né? Até ontem foi comentado sobre isso, né? Não prevalecerão. Mas qual é essa morte? Qual é esse inferno, né, amado? Esse inferno é realmente a morte espiritual, amado. Essa morte espiritual não iria mais prevalecer sobre o homem. O Salvador veio, né, na morte dele no Calvário, ele desceu ao céu, pegou a chave do inferno, né? É o que está escrito, né? E a partir disso, a morte do homem já não foi mais em função do pecado. Tipo, né, o pecado leva à morte. A morte qual? Espiritual. Entendeu? Só mas o homem tem aquela chance hoje, que não tinha. Hoje o homem tem. Certo? Eu tenho só uma pequena observação. Não da carne. Por que a carne? Porque a carne está condenada. A carne continua. A carne vai continuar morrendo a vida inteira. Mas o espírito não. Entendeu? A partir de agora, os que creem, que vivem para o Salvador, esses terão a vida eterna, entendeu? Quem crê, né, no Salvador não vai morrer. Tem várias partes que se cita claramente que não vai morrer, entendeu? Quem crê, quem tiver fé, entendeu? Que é o princípio de tudo é fé, entendeu? Isso que eu vejo literalmente pela Escritura. Podemos continuar. Só para comentar mais um pouco, por que no século II, se não me engano, teve uma das primeiras heresias na época chamada de docetismo. O docetismo, ele pregava que o Messias não tinha vindo com um corpo carnal, mas em um corpo aparente, né? Ele era parecido, mas não de carne, né? E é por isso que aqui fala, né, que ele veio o quê? Igual a nós, né? E uma das cartas de João, né? João, ele fala, né, que o anticristo fala que o antimessias, né? Ele fala que o Messias não veio em carne, né? Então, bem claro sobre isso. Que isso aí teve isso aí no século II, se não me engano, né? Chamado docetismo, que teve o quê? Que eles acreditavam que o Messias tinha vindo semelhante, mas não com um corpo físico, né? Isso, com certeza, isso pelas escrituras é totalmente invalidado, né? E se a gente analisar, João fala, né, que aquilo que tocamos, diz que tocou nele, entendeu? Diz que tocou nele. E outra coisa, tinha tanto mistério nele, cara, que ele estava no meio da multidão também, o poder era tanto que de vez em quando ele sumia. Várias partes, ele sumia no meio do povo. Era tanto poder que ele tinha ali, cara. É maravilhoso falar de Salvador, entendeu? Mas, o mistério é o seguinte, o nosso Salvador veio, se fez homem, habitou entre nós, olha só, até me arrepio, morreu por nós e muitos não aceitaram. E vai vir o anti-Messias, vai habitar entre nós em carne e muitos vão acreditar e vão aceitar. Por quê? Adriano, e hoje aceita hoje, Adriano? Já. Não, mas eu quero dizer que vão aceitar exatamente mesmo ele. Por quê? Porque o homem hoje ele vive fisicamente, tudo é físico. Entendeu? O homem ele vive de físico. A igreja que é ele, templo do Salvador,
entendeu? Ele não vive, ele não é igreja para ele saber que ele é igreja para ele ser igreja, entendeu? Então ele vai para a igreja de pedra, mas ele não vê que ele é igreja. Quando a pessoa entende que ele é que é o centro das coisas, que ele hoje é o seu próprio sumo sacerdote, que ele é representante dele mesmo na terra, entendeu? Quando ele passa a entender que ele mesmo é o templo de Deus, ele passa a vigiar, entendeu? Ele passa a se desviar das coisas erradas, entendeu? O pecado passa a não ter domínio sobre ele. Por quê? Porque ele tem consciência. Mas quando se localiza, se bota um diabo no centro do pecado, você tira a responsabilidade do homem, porque aquilo que eu faço é por causa do diabo que me tentou. E eu? Entendeu? Mas o culpado sou eu, não é o diabo. Você está entendendo? Quando Deus fez o homem, e quando o homem, eu vejo assim, quando o pecado entrou no mundo, através do homem, o homem passou a ter consciência do bem e do mal. Então, amados, hoje, o que habita em nós é o bem e o mal. A gente tem um discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Entendeu? Mas cabe a você, no seu corpo físico, na sua carne, que hoje a carne, ela se declina para o pecado, para as coisas erradas. Você vê que a nossa carne, cara, o que é bom para a nossa carne, ela se declina. E o que ela se declina para quê? Para o pecado. Entendeu? Por isso que a palavra do Salvador diz, entendeu? Foi dita. Paulo, se eu não me engano, foi Paulo que disse: aquilo que quero, porém não faço. Mas aquilo que não quero, porém faço. Entendeu? Esse é o mistério do espírito contra a carne. Entendeu? Porque a carne se inclina para as coisas erradas. Entendeu? Esse é o grande segredo. Aí, o meu entendimento, a partir que o ser humano entende que ele é o culpado dos seus atos, ele passa a vigiar e andar certo no caminho do Salvador. Era isso que eu queria citar aí. Eu continuando um pouco, na minha opinião, amado, que o mundo ainda não aceitou o Salvador, né? Eu não estou falando a questão de nomes, né? É o Jesus, não estou falando de nomes, mas não aceitou o Salvador realmente como ele era e como ele é. Irmão André, eu vou bem do entendimento do Amado, desculpa só falar. A única coisa que eu não professo hoje, Amado, é o nome. Entendeu? Somente o nome. Por que eu não professo o nome? Yahushua, Jesus Cristo, Jesus, tem tantos nomes que tem aí, certo? Por que eu não professo? Eu não tenho esse conhecimento. Entendeu? Só por isso, ponto. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu creio no meu Salvador. É isso que eu penso, entendeu? O Altíssimo, o Soberano, o Salvador, né? Aquele que me resgatou, o Messias, eu chamo de todos esses, né, adjetivos, né? Mas não professo nome por falta de conhecimento, amado. Então eu não tenho essa certeza, entendeu? E eu vejo muitos assim. Só que aceitar o Salvador, a doutrina dele, amado, hoje é como ontem. Ontem é como antes. E antes é como bem antigamente, amado. É a mesma coisa. Mudou foi nada. Né, irmão André? Eu entendo, mas eu vejo o seguinte: o que as pessoas, o que a religião professa hoje não é aquela doutrina, vamos dizer assim, que os ensinamentos do Messias, é outra coisa, né? Eu sempre falo que as igrejas, que as denominações, elas fizeram fizeram a sua própria doutrina, né? Como se fosse um espinho de peixe, e pega parte da escritura e tenta encaixar naquilo lá. Então, por exemplo, doutrina da prosperidade, eles tentam enfiar isso na cabeça dos seus fiéis e outras coisas. Então, eu observo, independente do nome que é professado, mas vamos falar da doutrina do Salvador, eu não vejo hoje, né, na religião, vamos dizer assim, na religião cristã de modo geral, essa doutrina hoje, ela sendo professada. Mas sim, aqueles que saíram dela, que vai buscar, que vai ter outro entendimento, que vai ler as escrituras, que vai buscar outras escrituras que não fazem parte da Bíblia, né? Então eu entendo assim, que hoje um Salvador que está aí é um Salvador totalmente, né? A doutrina desse Salvador que eles pregam hoje, né?
nas religiões, eu não vejo essa doutrina aqui, né, na Escritura. Eu queria também dar minha observação sobre esse assunto também, que eu tenho o seguinte entendimento. Eu não quero falar o que eu acho, até porque se alguém vê, já escandaliza, as pessoas já se escandalizam e nem vê mais o vídeo, entendeu? Mas eu tenho certeza de uma coisa, que tem um que não tem como ser. O nome não tem nada a ver. Tem um nome que não tem nada a ver. Eu queria dizer isso. Eu prefiro que as pessoas observem o Salvador pelas atitudes. Entendeu? Quais as atitudes? O meu Salvador não me pede para bater palma. O meu Salvador não me pede para ir em tempo de pedra. O meu Salvador não me pede para dar dízimo. Entendeu? Quando ele falou do dízimo, ele falou o quê? Façais essas coisas. Por que ele diz façais essas coisas? É uma das únicas partes que tem ali no Novo Testamento. Porque ali ainda era velho. Ele era judeu. Ele viveu debaixo de aio. Então ele disse, olha a importância. Eu vejo muito nas religiões, eles dizem porque eles estavam dando cominho, eles estavam dando o edro. Mas essas coisas, naquela época, era o princípio. Era tipo assim, o princípio não era as primícias. Eram as coisas que tinham mais valores. Então, eles estavam dando as coisas que mais tinham valor, entendeu? E eles estavam tentando se justificar perante o Pai. Quem somos nós para nos justificar? Entendeu? Eu não tenho como me justificar, entendeu? Quando eu me justifico, entendeu? Eu recebo a minha própria justificação aqui. Entendeu? Então, eu vejo assim, ali, tanto é importante o dízimo, o Salvador disse assim, façais essas coisas e não omitis aquela. O que era importante? O amor, o perdão. Então, temos que raciocinar, gente. Entendeu? Então, aquilo ali foi um momento, não pode misturar. E eu vejo esse Deus que está aí, esse Deus da religião que está aí hoje, ele pede dízimo. Entendeu? Quando o nosso Salvador não pediu. Eu vejo ele pedindo para construir templo. Quando eu não vejo em parte nenhuma o Salvador mandando nenhum apóstolo construir templo. A parte que eu vejo do Salvador, eu vejo ele contra o templo. Entendeu? E eu vejo eles mostrando ali aquele templo físico, o físico. A separação do físico para o espiritual. Em 46 anos, eu não lembro se era 46 ou 43 anos, fizemos isso aqui. Aí o Salvador disse, derrubar esse templo em 3 dias, eu reedificarei. Aí eles olharam para o templo, como é que você vai reedificar em 3 dias, que nós levamos 46 dias, anos para levantar? Aí vem a palavra, mas ele falava do seu corpo. Então, o templo do Salvador, a morada do Salvador sempre foi e sempre vai ser até a consumação do século, o nosso corpo. Não é para saber, é para ser, é para exercer. Entendeu? É isso que eu tenho para dizer aí. Paz a todos aí. Então vamos continuar, né? Pode seguir, amado André. Capítulo 3. Por isso, santos irmãos, participantes de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, o Salvador, o qual era fiel, o que o constituiu, como também Moisés, ou era em toda a casa do Criador, pois ele é dito por digno de tanto e maior glória que Moisés. Quanto aquele que estabeleceu a casa tem maior honra que a mesma casa, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas o que estabeleceu todas as coisas é o Pai. Moisés, na verdade, era fiel em toda a casa do Pai, como um servo, para testemunho das coisas que se vinham de anunciar. O Messias, porém, como filho, sobre a casa do Criador, o qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Por isso diz o Espírito do Pai, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me experimentaram, pondo-me à prova, e viram
as minhas obras por 40 anos, porquanto me indaguei contra esta geração e disse: eles sempre erram no seu coração, não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Cuidai, irmãos, que não haja, porventura, em algum de vós um perverso coração de incredulidade, em apostatar do Todo-Poderoso vivo, mas exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chamar hoje, a fim de que algum de vós não seja endurecido pelo engano do pecado. Pois, ao tornarmos participantes do Messias, se guardarmos firmes até o fim, o princípio da nossa confiança, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação. Pois quais foram os que, tendo-a ouvido, ou provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem esteve indignado 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não estaria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, esse texto, muito interessante que a gente... uma das coisas que eu observei, mais interessante aqui, ó, que ele começa, né, no capítulo 1, ele vai começando, ele começa e fala assim, ó: Moisés era, né, em toda a casa do pai, né? E mais para frente ele coloca, né, que a casa do pai é quem? Somos nós, né? Então, como? Então, quando o Messias ele estava lá repreendendo, né, os cambistas, aqueles que estavam fazendo comércio, sacerdote fazendo comércio, né, na casa do pai, né? Alguns, até os sacerdotes, pensaram que era o templo, né? Hoje muitos acham que é o templo de pedra, mas a casa do pai somos nós, eram as pessoas que estavam sendo lá, sendo uma mercadoria, vamos dizer assim, né? E hoje, será que mudou alguma coisa hoje, né? Eu acho que não mudou muita coisa hoje. Nós temos sacerdotes aí nos templos, temos pessoas aí sendo enganadas, né? Vamos dizer, enganadas e dando dinheiro para essas pessoas, né? Então, ainda o povo do Criador, né, ainda está sendo feito comércio para com o povo do Criador, mostrando claramente esse texto, que a casa do Pai era todo o Israel, toda a Yalchoru, e depois com o advento do Messias, todos aqueles, né, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É um ponto que eu queria bater. Eu queria deixar Ô, Adriano, só um minutinho, eu só queria deixar aqui um ponto aqui rapidinho. No Salmo 95, como é que eu vejo essa parte de Hebreus? Eu vejo que Hebreus está narrando algo que foi professo lá atrás, quando o Criador mandou entrar na Terra Prometida. Só que, se fosse realmente aquela terra, que a gente sabe que não é aquela terra, aquilo foi sombra para a gente, correto? Foi sombra para os apóstolos. Hoje é sombra para nós. A gente vê que Hebreus narra realmente isso. Então o que acontece? Paulo nada mais fez, Shaul nada mais fez, tá? Que relembrar a promessa. Que em Salmo 95, próprio Davi já tinha feito isso. Então quer dizer que se aquele mandamento dado lá no deserto, para aquele povo, fosse realmente algo que valesse, não seria necessário, certo? Nem Davi naquela época relembrar, que aqui, se a gente for olhar aqui Salmo, quer ver uma coisa? Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Aqui, ó, no Salmo 95, verso 6, ó. Foi o Criador quem fez os céus, à sua frente a majestade e esplendor, poder e beleza no seu santuário. Certo? Mais para frente vai falar, tributai ao Criador, ó famílias dos povos, tributai ao Criador glória e poder, tributai ao Criador a glória do seu nome.
certo? No 10 fala, dizei entre as nações, o rei, o Criador é o rei, o mundo está firme, jamais tremerá, ele governa os povos com retidão. Então aqui, aqui, Davi, ele está falando algo que era para ter acontecido lá, que era para o povo ter entrado, aquele povo não ter endurecido o coração, para ter obedecido o Criador, sendo que ele mesmo não fez isso. A gente sabe que Davi foi um caco, não estou defendendo Davi. Estou falando que ele, eu acho que até sem intenção, acabou profetizando alguma coisa. Tá entendendo, mano? E aqui em Hebreus nada mais é que uma recapitulação daquilo. Então Hebreus está confirmando que o povo não teve o coração aberto para o Criador. Então lá Josué entrou, mas teve muitos que não entraram. Por que não entraram? Porque não tiveram o coração aberto para o Salvador, para o Criador. Entendeu? Então eu vejo dessa seguinte forma. Aqui, se aquele lá tivesse sido bom, tivesse sido certo mesmo, não teria necessidade dele estar fazendo isso aqui agora. Se eles estão falando é porque aquilo não foi bom, cara. Entendeu? O ponto que eu queria deixar isso aí, Adriano. Pode tocar. Eu queria fazer uma colocação aqui, queria ler um texto aqui, que tem a ver com o assunto, entendeu? Ele está lá em 1 Pedro 2, que diz assim, ó, deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e inveja, e toda sorte de maledicência, desejais ardentemente, como meninos recém-nascidos, a puro leite espiritual, para por ele credes para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, já provou, entendeu? Chegamos-vos para ele pedras vivas, porque nós somos a igreja. Nós quem? O povo. Todos nós somos a igreja. Mas não é para saber, é para ser. Rejeitada, na verdade, pelos homens, entendeu? Mas para com Deus eleita e preciosa. Por quê? Porque até quando o Salvador dizia lá para os discípulos, dizia, meu reino não é desse mundo. Mas era para guardar os apóstolos também, que eles também não eram desse mundo. Porque esse mundo é o mundo das coisas físicas. E o mundo do Salvador é o mundo das coisas espirituais. Que nós vamos estar lá com o Pai em espírito, entendeu? E não no nosso corpo físico. Aí diz assim no 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião, isso eu me arrepio, amado, uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Eu me arrepio, amado. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa. Eu creio. Mas para os descrentes, os que não creram, a pedra que os edificadores, quem que são os edificadores, senão os caras que edificam templos, entendeu? Rejeitaram. Essa foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço para quem? Para eles, e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois gerações eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, não erreis, povo, mas agora, mas agora sois povo de Deus. Antes, não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências da carne, a qual combate contra a alma. É isso que eu queria colocar. Então, eles sempre resistem ao Espírito Santo. Por quê? Lembra quando o Salomão construiu o templo lá para Deus? E o que foi dito em vários lugares? O que Estevão disse? O que Paulo disse? Meu Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Também não é servido por mãos de homem.
Entendeu? O que Estevão disse? Mas foi Salomão que lhe edificou casa. Mas em todo o tempo o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, nem é servido por mãos de homem. Por quê? Porque ele habita em nós. Então devemos construir templo ou não? Entendeu? Eu acho que não. Entendeu? Lógico que não. É isso que eu queria colocar aí. Eu vejo assim, a questão que o irmão Tiago colocou sobre muitos não entraram, né, na Terra Prometida, né? Primeiro que nem Moisés entrou, né? Moisés ele viu, mas ele não entrou, né? E também a gente tem que observar aqui em Êxodo 33, né, vai de capítulo 1 até capítulo capítulo 33, versículo 1 até o 6, né? Que depois que Moisés ele recebeu as tábuas, né, da lei, quando ele viu o povo lá, né, junto com Arão, o povo, todo mundo, né, fazendo a adoração, né, lá o bezerro de ouro, ele ficou enfurecido, quebrou as tábuas, olha só, quebrou as tábuas, que de acordo com a escritura eterna que deu, quebrou as tábuas, né? Logo em seguida, o próprio pai falou: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para que não te consumam eu no caminho. E ele mandou o quê? Que os anjos pudessem seguir em viagem, né? Realmente, povo de dura cerviz, né? É um povo duro. E é interessante que em Gálatas, né, a importância da lei, da importância da velha aliança, vamos dizer assim, né, é que em Gálatas aqui, no capítulo 3, versículo 24, Shaul fala: assim a lei se tornou nosso pedagogo para conduzir-nos ao Messias, a fim de sermos justificados pela fé. Então, o que é um pedagogo? O pedagogo, ele trabalha com crianças. Então, vamos dizer assim que eles eram crianças, né, espiritualmente falando, crianças espirituais. Para criança, tem que beber leite, né, como diz o próprio Shaul, né? Tem que dar leite para as crianças, tem que dar alimento menos sólido para as crianças. Tem o quê? O que é o alimento menos sólido? O que eles queriam? Era sair do jugo, né, lá do faraó, lá do Egito, e entrar na Terra Prometida, que foi prometida desde Abraão, né? Então é isso. E tudo isso é sombra para nós hoje. Nós sabemos que a Terra Prometida é o reino dos céus, né? Nós sabemos que tudo isso, toda a lei, nos conduziu para o Messias no final. Pode continuar, amado André. Então, continuando, no capítulo 4, temamos, portanto, que sendo-nos feita uma promessa de entrarmos no seu descanso, não ache algum de vós, porventura, que pareça ter falhado. Pois, na verdade, a nós nos tem sido evangelizado, como a eles, mas a palavra da mensagem não lhes aproveitou, não sendo unida com a fé naqueles que a ouviram. Pois nós que cremos, entramos no descanso, assim como ele tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora fossem completadas as obras desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse assim acerca do dia sétimo, e descansou o Pai no dia sétimo de todas as suas obras, e outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta... Ô, irmão André, eu queria só fazer uma observação. Isso aqui sempre fica marcado por os adventistas, entendeu? Do sétimo. Pois em certo lugar disse assim, do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a sua obra. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no seu descanso. Então, qual é o descanso do homem? Qual é o sétimo dia, senão a morte? Só tem dois pontos para você chegar no sétimo descanso, no sétimo dia. É a morte ou a vinda do nosso Salvador.
Entendeu? É isso que eu queria colocar aí. Até porque é igual os adventistas. Eles creem que tem que guardar um dia. Entendeu? Eles ficam focados em guardar dias, guardar anos. Tipo assim, tem a palavra que diz guardar dias, guardar anos, guardar meses. Retenham por vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Entendeu? Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí eu queria colocar. Então, o verdadeiro descanso é qual? É o fim. Ou quando a gente morre, entendeu? Porque após a morte do homem, já é o julgamento. A gente já vai estar no julgamento. Entendeu? Ou a vinda do nosso Salvador. Entendeu? O sétimo dia, para mim, eu vejo como um fim. Entendeu? Porque eu vejo assim, tanto que tem uma profecia que diz: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Entendeu? E tem um significado muito importante nisso aí, que é assunto para outro hangout, não vou falar agora. Pode continuar, Ana. Bom, entrando na questão do sábado, né? Eu ainda não entendo como, né, algumas pessoas guardam o sábado. Sabe por quê? Porque, ó, em Isaías, o profeta Isaías já falou isso, né? O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11, versículo 11 até 14, ele fala o seguinte, né? De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Criador. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros ou de bodes. Quando vindes a comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, apesar os meus átrios? Não continueis a fazer oblações. O incenso para mim é abominação, a lua nova e o sábado, a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade e ajuntamento solene. Né? André. O pai não pediu nada disso. André, vamos Levítico, vamos em Êxodo 29 e 36, vamos dar uma olhadinha ali rapidinho? Só para nós dar uma olhada aqui rapidinho. Êxodo 29 e 36. Eu li esse dia com os amados aqui uma parte desse texto. Eu queria só para a gente completar aqui o que está sendo falado. Certo? 29, verso 36. Aqui é o Deus de Moisés, tá falando. Cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado, em expiação. Certo? Confere aí. Agora a gente vai lá, mano. Vamos dar só uma olhadinha rapidinho. O Amado já leu um trecho muito excelente aí. Jeremias 7:22. Ó, vamos ver o 7:21. Vou ler aqui bem rapidinho. Assim disse o Criador dos Exércitos, Deus de Israel: acrescentai os vossos holocaustos ao vosso sacrifício e comei a carne, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos pais no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação ao holocausto e a sacrifício. Mas eu ordenei isso, escutai a minha voz, e eu serei vosso Deus e vós serei o meu povo. Então a gente vê dois personagens aqui, amado. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero que a pessoa pense. Ok, amado André? Ok, amado Adriano? Não vou entrar nesse mérito. Só quero que os amados pensem depois. Depois nós vamos fazer um sobre isso. No momento fica por aqui. Eu queria falar um pouquinho, já que nós falamos um pouquinho de sábado, só para me concluir o que eu falei ali, que não ficou bem explicado. O sábado, André, só um minuto. É só para completar minha participação aqui. Desculpa, amado, tu já vai terminar a tua. O sábado é o descanso do Pai Eterno com a gente. Eu ia comentar até isso, mas eu acabei me empolgando nessa parte e deixei claro. É o descanso eterno, amado. É isso aí, mas eu queria só concluir aqui, só um pedacinho aqui para poder deixar bem explicado. Que está lá em Gálatas 4, diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é o menino. Quem? Quem é o menino? O nosso Salvador. Quem é o herdeiro? Ele. Digo que todo tempo o herdeiro é o menino. E nada difere do escravo.
Qual escravo? Que escravidão era essa? Ele estava debaixo de quê? Da escravidão da lei, certo? Peraí, me perdi. Na esfera do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele era senhor de tudo, mas ele ainda estava debaixo. A ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, até certo tempo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, tem pessoas que não veem ainda, continuam lá debaixo ainda daquele jugo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então ele estava debaixo da lei, certo? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não é mais escravos, mas filhos, nós não somos mais escravos, mas sim filhos, porque somos herdeiros como ele. Esse és filhos, és também feito herdeiro por Deus. Mas como não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas agora, isso é para ficar bem explicado, conhecendo a Deus, ou antes sendo reconhecido por Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ou quais de novo quereis servir. Quer servir? Guardai dias, meses, e tempos e anos, receio por vós, que de algum modo, eu tenha trabalhado em vão para convosco, irmão. Rogo-vos que seja como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendeste. E vós saber que primeiro eu vos anunciei o Evangelho, estando na franqueza da carne. Entendeu? Embora a minha enfermidade na carne fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem me desprezaste. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então, a pessoa que lá faz a narrativa, ela mesmo errou. Ela mesmo está dizendo que ela mesma, assim como o próprio, se a gente analisar a Escritura, o próprio, agora me fugiu o nome, Pedro, agora me fugiu o nome, que eles estavam numa distensão, que tinha que circuncidar. Foi Pedro queria que circuncidasse. E Paulo foi lá e corrigiu. Então, aquilo ali ainda era os apóstolos ali, naquele momento, eles ainda estavam entendendo a coisa ainda. Entendeu? O Espírito do Pai ainda estava ensinando certas coisas. Tanto que o Pedro, ele comia com os gentios ali. E ele era judeu. Entendeu? Mas quando ele viu o judeu, ele se afastou do judeu e começou e foi ficar com os gentios. Entendeu? Então, ele não entendia ainda exatamente as coisas como eram. É isso que eu queria fazer uma colocação aí. O André saiu do Hangout, amado? Deve ter caído, Thiago. Acho que ele vai entrar de novo. Eu vou ver com ele. Tá ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida aqui rapidinho da onde ele parou. Que eu não sei onde é que ele parou direito, eu não me perdi aqui na leitura. Deixa eu ver aqui. Quer esperar ele chegar? Eu sei o que foi, mas vamos esperar ele chegar um pouquinho. Não, porque senão vai ficar muito tempo parado no Hangout, né, Adriano? Eu vou continuar lendo do 5. Não tava no 5 não, senhor. Peraí. Tá, eu vou começar o 4. Ah, tá, ele tá entrando ali já. Ok, entrou. Eu ia ler, hein? Ia perder a vaga de leitor, hein? Eu ia ler, hein? Caiu a internet aqui. Fiquei sem internet. Tava meio desesperado aqui sem internet. Continua então, mas a leitura. Eu ia ler, hein? Então vamos continuar então. Visto, portanto, que resta que alguns dentre entrem nele, e que os que foram anteriormente evangelizados não entraram por causa da desobediência,
Outra vez determina um certo dia, hoje dizendo por Davi, depois de tanto tempo como antes se disse, hoje se ouvirdes a sua, pois se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria depois falado de outro dia. Portanto, resta um sabatismo para o povo do Criador, pois aquele que entrou no descanso dele, este também descansou das suas obras, assim como o Criador das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra do Criador André, as disposições. André, tá caindo aqui, amado, a tua conexão. Eu vou pedir pro Amado aqui em cima, o Amado sabe arrumar conexão aqui em cima no Hangout? Do lado da câmera. Tem um esqueminha aqui que é tipo um volumezinho aqui, ó, de internet. Aqui tu consegue regular tua banda larga. Então se ela tiver um pouco fraca, tu coloca mais fraquinho, que daí ela vai usar menos, entendeu? Certo, irmão? Show de bola, Amado. O Amado pode continuar, começar de novo ali, que caiu muito, Amado. Tudo de novo? Isso, se puder, sim. Da onde o Amado tinha parado aquela hora. Tá ok, então. Visto, portanto, que resta que alguns dentre nele, e que os que foram anteriormente evangelizados, não entraram por causa da desobediência. Outra vez determina um certo dia, hoje dizendo por Davi, depois de tanto tempo como antes se disse, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, pois se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria depois falado de outro dia. Portanto, resta um sabatismo para o povo do Criador, pois aquele que entrou no descanso dele, este também descansou das suas obras, assim como o Criador das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra do Criador é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. Não há criatura que não seja manifesta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de dar contas. Então fala claramente aqui, né, para não sermos desobedientes ao Salvador. Porque como diz anteriormente, né, nos evangelhos, que só o Salvador é que conhece o Pai. Só o Salvador que viu, que ouviu o Pai, ninguém mais. Só o Salvador. Então, eu observo que a palavra do Messias, ela é como diz, viva e eficaz. Né? Então, eu sempre falo assim, eu sempre sigo o Messias, porque é ele que nos mostrou o Pai, né? Realmente como o Pai é, né? Não foi nenhum outro, mas sim o próprio Filho. Ô, Amado André, não, mas espera aí, Amado. A Bíblia não é a palavra, não é a espada? Não é que entra penetra na pele, amado? Tô batendo nela aqui, tentando, não é a palavra, amado? Nem. Não, a palavra é o Salvador, né? A palavra é o Messias, amado. É o Messias, o Salvador, não existe. Então vamos parar de usar, né? Que nem a gente vê vários religiosos usando, dizendo que a Bíblia é a palavra, amado. A Bíblia não corta, não entra na alma.
Mas a palavra do Messias, do nosso Criador, sim, essa entra. Essa chega no mais íntimo, amado. Essa toca lá no teu subconsciente, toca na tua alma, no teu sentimento, no teu coração. E quando ela é semeada, amado, em terra boa, escuta só, amado, ela dá fruto. Ela dá fruto, amado, para nós descansar com o Messias, descansar com o Criador. No sábado. Não é, meus amados? Então, já caiu por terra agora dizer que a Bíblia é a espada, é a palavra. Não, é porque o que aconteceu, né? A palavra é o Salvador, né? Até no começo do próprio Evangelho de João fala isso. Fala do Logos divino, né? O Logos. Quem que é o Logos? O Logos, originalmente, era chamado de verbo, palavra. Mas mais para frente, né? Oi, voltou? Voltou, amado. Voltou, amado. Continua com o raciocínio do amado. Então, a questão é a seguinte, o logos, né, a palavra logos, anteriormente, né, era considerado o quê? Originalmente palavra, verbo. Só que com o passar do tempo, né, o logos, ele teve uma outra conotação, não só de verbo, palavra, mas sim de entendimento, de raciocínio, de razão. Então, o Messias é esse logos, o Messias é esse entendimento, é ele que deu o entendimento para a gente. Igual que está nas cartas de João. É ele que deu o entendimento. Então não foi Moisés que deu o entendimento, não foi. É ele, é o Messias. Eu sempre falo o seguinte: o grande triunfo de Moisés é que, em um momento onde todo mundo, né, do planeta, vamos dizer assim, era politeísta, ele professava, e todo Israel professava o quê? Um Criador único, monoteísmo. Mas Sou eu que caí ou ele, Thiago? Eu também tô caindo também. Não, Adriano, o amado André que caiu de novo, amado. Eu caí também, se eu ver que eu caí também, né? É. Vou botar a culpa no diabo, agora ele fala. O inimigo tá. Ó, amado, voltou. Eu voltei pra nunca mais partir. Tá caindo demais, tô oscilando demais aqui. Ô, André. Levanta, irmão André, caiu de novo. Eu também tô caindo aqui, irmão André. Vamos segurar um no outro aí que nós estamos todo mundo caindo. Vou botar a culpa no diabo, fazer igual os religiosos fazem. Tudo é culpa do diabo. E só para poder especificar melhor, né? Olha só que interessante. A doutrina, vamos assim, do Logos foi idealizado por Heráclito, né? Por Heráclito, né? De Éfeso. E, misteriosamente, o Evangelho de João também foi escrito em Éfeso, né? Então, Heráclito, que deu não só a conotação de logos como palavra, mas como raciocínio, entendimento. Adriano, acho que vamos deixar esse hangout para outro dia, hein? Tá caindo direto, hein? Já para amanhã. Oi? Não, mas tá tão bom, mas tá caindo, infelizmente. Então, a questão é essa. Ele é o entendimento. O Messias deu o entendimento, esse entendimento estava com o Pai, né? E ele deu esse entendimento das coisas do Pai. Então, ele tem que seguir ele. Eu vejo o povo seguir Salomão, eu vejo o povo seguir Davi, eu vejo o povo seguir Moisés, seguir todo mundo, menos seguir o Salvador, né? Pouco segue realmente o Salvador. Eu acho engraçado que ele também veio, escolheu 12 apóstolos, mas a credibilidade, eles dão mais crédito a Davi, entendeu? Eles dão mais crédito a Salomão, eles dão mais crédito a Moisés, eles dão mais crédito aos caras que viveram na velha aliança do que os da nova aliança, entendeu? É isso que eu vejo aí. Eu acho que as pessoas têm que analisar a palavra. É que a gente sempre fala, eu e o Thiago que já estão nesse barco assim. Eu sei que eu não estou falando do irmão porque tipo assim, que a gente se conhece há pouco tempo,
Mas eu e o Thiago já estamos nesse barco há muito tempo. Eu, o Thiago, o irmão Sam que chegou depois veio o irmão Leandro. Então, a gente já tem um entendimento sobre esse assunto aí, entendeu? A gente vê o seguinte, a gente pega a escritura quando a gente vai ler e a gente retém o que é bom, entendeu? As coisas boas, práticas boas, é o que o Salvador quer pra gente. Mesmo estando na nova ou tendo na velha aliança, entendeu? É sempre reter o que é bom, entendeu? Porque se eu for viver da Bíblia, dizer que a Bíblia é a palavra, que a Bíblia é perfeita, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia, se eu for idolatrar a Bíblia, que isso para mim já é nada mais do que a própria idolatria, a pessoa está idolatrando, tem pessoas que não podem tocar a Bíblia. Eu conheço crentes que beijam a Bíblia, parece estar adorando. Se eu for acreditar nisso, eu vou abrir partes aqui da Bíblia que tem um Deus que manda matar criança, que manda sacrificar criança, entendeu? E está lá como Deus, Jeová, manda sacrificar criança, manda fazer um montão de coisa errada, e aí? Era o nosso Deus? Então, se toda a Bíblia é a palavra de Deus, então essas pessoas podem sacrificar a criança. Mas eu tenho o seguinte entendimento: isso, o que faz dessas pessoas as coisas erradas é a religião, entendeu? O Salvador não criou religião, entendeu? Não inventou denominação, para o povo entender bem entendido, entendeu? Ele mandou ir e pregar as boas novas. Não vinde e ouvide as boas novas, entendeu? É totalmente o contrário do que eles fazem aí hoje. Então vamos continuar, irmãos? Vamos lá. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a saber, o Salvador, Filho do Criador, guardemos firmes a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que tem sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Novamente mostrando que o Messias veio semelhante a nós, né? Mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Então, claramente, não tem como, né? Hoje em dia, o pastor, os padres, os religiosos, eles querem ser essa ponte, né? Entre o homem, o Criador, ou entre o homem e o Salvador. E não existe essa ponte em lugar nenhum. O Messias, ele é o nosso sumo sacerdote. E pronto, é o nosso pastor. E não tem outra pessoa que pode nos levar até ele, né? Senão a cada um de nós. Ô, irmão André, eu queria fazer uma colocação no que o irmão falou e citou o pastor, que eu vejo na Escritura, aonde é interessante, aonde é interessante, não é interessante, eles deixam do jeito que está. Quando é interessante para eles, eles fazem uma adulteração, eles botam do modo dele. Eu vejo parte da Escritura que o que seria pastor para eles está assim, guia. Mas por que guia? Porque guia desvaloriza. Guia, quem é guia? Vai lá, o macumbeiro recebe os guias. Não sei quem lá tem guias. E não sei mais quem é guias, porque desvaloriza. Mas o verdadeiro sentido da palavra pastor é guia. E o que faz um guia? O que um guia faz? Ele ensina o caminho. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E quem? Na rocha. Quem é a rocha? O Salvador. Entendeu? Então, o que o guia faz? Eu pego o irmão André, o irmão Tiago e mostro. Irmão André, vamos daqui lá para o Nova Iguaçu, lá na terra do Rubem. Vamos lá comigo? Vamos. Aqui, ó. Dobra aqui, passa nessa rua, vamos para ali, ó. Aqui tu não pode passar, aqui é perigoso. Ali tem não sei o quê. Chegamos em Nova Iguaçu. Irmão André, aprendeu a chegar em Nova Iguaçu? Não, André, não aprendi não. Então vem cá, irmão André. Vamos lá de novo o percurso. Vamos voltar para eu vou te mostrando o caminho. Faz isso, faz aquilo outro. Acabou. O irmão André aprendeu? Aprendeu, irmão André? Eu sou um guia. Então agora o irmão André sai do leite, irmão André.
Agora você já pode comer comida sólida, irmão André. Agora você já sabe o caminho, irmão André. Agora passa esse caminho para outro, irmão André. É discípulo fazendo discípulo, e não discípulo fazendo seguidor. Entendeu? Então, o que o pastor faz? O pastor fica cuidando do rebanho. O pastor que Davi era o pastor físico. Ele cuidava exatamente de ovelhas. A simbologia que do pastor de Davi era outra, do Salvador é outra, entendeu? Porque ele é o caminho, entendeu? Então, os religiosos, a parte que convém, eles botam pastores. E se for dizer também de bispo, o que é bispo? Bispo, a palavra bispo é ancião. Por quê? Porque é uma pessoa mais velha, mais entendida do assunto, mais vivida, mais esclarecida sobre a palavra do Salvador. Ela já não está mais no leite, ela já está na carne há muito tempo. Então, ela é um ancião. Ela é entendedora de muito tempo da palavra. Entendeu? Então, é tudo distorcido, entendeu? E com isso faz esse contexto da religião aí. É isso que eu queria citar. Amados, eu vou poder ficar mais uns 5, 10 minutos, tá, amado? Então, amado aí, continua a leitura. Eu até perdi agora um minutinho que eu tava falando com a minha esposa ali. Vamos continuar a leitura, então, né, no capítulo 5. Pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas pertencentes ao Criador, para que ofereça tanto dons como sacrifícios pelos pecados, o qual possa condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois que ele também está cercado de enfermidades, e por essa razão deve tanto pelo povo, como também por si mesmo oferecer sacrifício pelos pecados. Ninguém arroga para si essa honra, senão quando é chamado pelo Criador, como também foi Arão. Assim também o Messias não se exaltou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua carne, tendo oferecido preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, chamado pelo Criador sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Acerca deste muito temos que dizer, é difícil de explicar, visto que vós tendes tornado tardios em ouvir, pois devendo já ser mestre, em razão do tempo, tens ainda mister de que alguém vos ensine os rudimentos dos princípios elementares dos oráculos do Pai, e vos tende tornado tais que tendes precisão de leite, não de mantimento sólido. Todo o que usa de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o mantimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm pela prática as suas faculdades exercidas para discernir tanto bem como mal. Eu ainda vou um pouquinho mais, porque é a continuação aqui, ó. Por isso, capítulo 6, deixando a doutrina dos princípios elementares do Messias, passemos à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, o ensino sobre batismo e imposição de mãos, sobre ressurreição de morte, sobre o juízo eterno. Isso faremos se o Pai o permitir. Pois é impossível que os que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito do Pai, e provaram a boa palavra do Pai, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, impossível é renová-los outra vez para o arrependimento, visto que eles crucificam de novo por si o Filho do Pai, e o expõem à ignomínia. Pois a terra que tem bebido a chuva que cai muitas vezes sobre ela, e produz ervas úteis àquelas por quem é também lavrada, recebe do Criador a bênção.
Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, está perto de maldição e o seu fim é queimada. Então, Perfeito. Tá ok, eu vou falar então. Daqui a pouco eu tô me retirando, vou pedir licença pros amados aí. Aí eu não fiz hangout ontem, daí hoje a mulher chegou, que é uma atenção, aí daqui a pouco eu apanho da mulher, sabe como é que é, né? Amados, o que eu vejo em toda essa passagem aqui, amado, foi sobre a inutilidade do sacerdócio humano, certo? A fraqueza que ele tem, né? Então ele não em nada nos aperfeiçoa. Uma que para ele poder expiar o pecado do povo, primeiro ele tem que expiar o deles. E hoje se a gente for e assim, ó, e eles vão ter o mesmo sofrimento de morte, igual nós vamos ter. Mas o Salvador não, o dele não. Então o que acontece é o seguinte, amado, que eu vejo. Se a gente for analisar hoje, no nosso cotidiano de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, né, os sacerdotes que tem hoje, tudo que é feito hoje, certo? Há chance, se a gente se espelhar nesse sacerdote hoje, de uma salvação, pelo fato que a gente está vendo dentro tudo que acontece dentro da religião. Como é que eu posso explicar para o amado hoje? Por exemplo, aqui tem uma igreja chamada Palavra Viva, não sei se os amados conhecem. É um templo, hoje tu entra na porta dele, parece um clube, amado. Todo de preto, cheio de iluminação, palco, isso, aquilo. Então, a palavra mesmo, o amor, o princípio que está falando aqui na palavra. Nessa passagem tem a passagem que fala do princípio. Por isso que necessita de leite ainda, mano. A gente tem que ensinar ainda. Do amor ao pai e do amor ao próximo, mano. Isso é leite. Entendeu? Então ainda há necessidade ainda que a gente ensine isso ainda, olha só. É necessidade ainda que a gente fale isso. Mas é só isso, amado. Não passa disso. O restante disso é com o pai. Não é mais conosco, entendeu, amado? Isso é o que eu consigo ver aqui nessa passagem agora, lendo, que eu consigo analisar aqui agora, tá ok? Passo para os amados, eu vou ouvir os amados agora concluir essa parte. Eu vou pedir depois licença para os amados aí. E a todo mundo que está assistindo aí, que vão assistir depois, agora nós estamos ao vivo. Agora é 10 horas e 11 minutos da noite. Que dia é hoje? Hoje é dia 25? 14. É 14? Então nós vamos dia 25. Quer cabe de uma vez. Eu queria falar um pouquinho sobre o assunto. Igual o irmão André disse, ali do batismo e do que o irmão André disse ali. Entendeu? O batismo veio o quê? Antes do Salvador, certo? Antes, e o cumprimento do batismo foi no Salvador. Entendeu por quê? Porque ali era o quê? Os profetas tinham dito que ele ele batizaria em João. Então, o cumprimento foi em João ali naquela passagem que se cumpriu, certo? O batismo ali do Salvador, que não tinha pecado para ser batizado, até então. Entendeu? E só para a gente analisar. Então, meus amados, se eu for falar que é muito extenso, mas é só a gente analisar. Então, o que acontece? E tem o segredo da segunda ordem de Melquisedeque, entendeu? Por que segunda ordem de Melquisedeque? Porque os sacerdotes levíticos daquela época, eles eram passados de descendência a descendência. Tinham que ser da tribo de Levi, entendeu? E era uma determinação perpétua para a tribo de Levi. Então, ele era passado sacerdote da tribo de Levi de descendência em descendência. Sempre que morria, era outro que era levantado da tribo de Davi e assumia aquele lugar. E era um homem fraco, sujeito ao erro, homens que pecavam, entendeu? Então, eles sempre morriam. Não era um sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque eles morriam. Entendeu? Por isso que se levantou segundo a ordem de Melquisedeque. Qual o segredo da ordem de Melquisedeque? O Melquisedeque foi levantado diretamente do pai, um sacerdote diretamente do pai. Não foi o pai determinou Melquisedeque sacerdote e não homem algum. Ele não veio de genealogia de homem. Ele foi estipulado pelo próprio pai como o nosso Salvador. Por isso que é figura, entendeu? É figura. Por isso que representou. Por isso que na Bíblia
não se tem uma referência da genealogia de Melquisedeque, não deixou ali. Por quê? Como sacerdote, entendeu? Por quê? Porque ele era uma prefiguração para o Salvador, entendeu? Por isso que disse que o Salvador se tornou sumo sacerdote. E ele veio da tribo da qual Moisés nada falou a respeito de sacerdócio. Por quê? Porque ele veio amando diretamente do Pai, entendeu? Ele veio em espírito e tornou-se carne e habitou entre nós sem pecado e tomou o sumo sacerdote para ele eterno, entendeu? Porque toda a honra e glória estão entregues em suas mãos. É isso que eu queria resumir, só falando. Já é para se despedir, Tiago? Não, irmão André, falta o irmão André ainda da parte dele. Não, mas eu já me despedi, você não vai encerrar? Não, eu posso sair e vocês continuam, amado. Não tem problema não. Não, é que a minha patroa também chegou e... tem que vigiar, ué. É isso aí, amado, é a nossa vida. Irmão, então assim, para o irmão André, então agora ele falar, né, que o irmão André tem que falar ainda o que ele entendeu da passagem, o conhecimento dele sobre isso. Aí em seguida, amado, vamos se despedir então, que é bom que a gente continua junto depois, né? Eu vejo assim, amados, eu tava até, hoje mesmo, eu tava até lendo essa passagem, e o que me chamou mais atenção foi no capítulo 6, que fala o seguinte: por isso, deixando a doutrina dos princípios elementares do Messias, passamos à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, o ensino sobre batismo, posição de mãos, sobre a ressurreição de mortes e sobre o juízo do eterno. Isso faremos se o Pai permitir. Então, eu observo muito ainda, né, que as pessoas ficam ainda preocupadas com batismo, mas tem que batizar, não tem que batizar, porque o Messias foi batizado e os apóstolos batizaram. Tudo isso é o que Shaul fala, foram rudimentos. Foram rudimentos, né? Rudimentos dos princípios elementares do Messias. Então, Shaul já fala aqui, ó, deixando a doutrina dos princípios elementares, né? Por que eu vou querer? Eu vou enfocar um pouco no batismo aqui. Por que eu vou querer ser batizado? Ou num rio? Ou numa piscina? Em qualquer lugar? Se eu tenho o Pai e o Messias, que são as águas vivas, eu tenho que ser batizado neles, na palavra deles. Não tem que ser batizado em água novamente. Então nós temos que deixar esses rudimentos. Nós, né, aqueles que nem mesmo que fala, que aqueles que já são iluminados pelo Espírito do Pai, tem que deixar isso aí e partir já para outras coisas. Senão a gente vai continuando tomando leite. Eu sei que tem pessoas ainda que tem que tomar leite, né, que ainda precisa. Uma vez perguntaram para mim: André, mas eu quero ser batizado na água, né? É proibido? Eu falei: não, se você quiser ser batizado, você se batiza. Mas é necessário? Não é necessário. Porque até sobre essa questão, em Jeremias, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele já fala sobre o batismo, sobre isso. Né? Que eles estavam deixando a água viva, que era o Criador, e estavam o quê? Fazendo cisternas, cada um cisterna para si, que diz o seguinte: pasmais céus sobre isso, espantai-vos, e sede sobremaneira desolados, diz o Criador. Pois dois males fez meu povo. Primeiro, deixaram a mim, fonte de água viva. Aí, ó, já naquela época eu tinha deixado o Pai, fonte de água viva. Aí o Pai trouxe, veio o Messias também, trazendo a fonte de água viva, né? E as pessoas ainda, muitas vezes, estão rejeitando. E cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Então as pessoas preferem ainda ficar com cisternas rotas, querer o quê? Ser batizado nas águas, e esquecer o quê? Do Messias. Né? Esquecer de ser batizado aonde? Na palavra dele. Ele é a fonte de água viva. Não essas águas, essas cisternas que cada religião, né? Que cada igreja, que cada religião cavam para si. Perfeito, mano. Perfeito. Tudo é prefiguração.
O vinho é a prefiguração, o pão é a prefiguração, entendeu? É só as pessoas analisar. O pão que era físico, a velha aliança é toda física, eram de práticas físicas, a nova aliança é tudo de prática espiritual. O pão que era comido, o maná que eles comiam no deserto, entendeu? E não se saciavam, entendeu? Hoje é o maná, é o Salvador, é a palavra, é ele, é o caminho. O vinho, que era ali o vinho físico, que até alguns dizem, ah, não, mas aquele vinho não tinha álcool. Eu vejo muito falar, eu sempre comento isso. Ah, não, aquele vinho ele não tinha álcool. Como é que não tinha? Noé se embriagou muito tempo atrás. É lógico que era vinho, entendeu? E o vinho, o que representa? A nova aliança. O vinho, o que representa? A morte do Salvador, entendeu? A morte, a sua morte, o sangue, ele representa. E o que representa o pão, se não o Salvador? E muitas outras coisas. O que é a igreja? O que é a tenda? O que é a tenda? Nós. Onde que o Salvador habita hoje? Em nós. Em nós. Entendeu? E não em tempo feito por onde, homem. Entendeu? Então é isso que eu queria falar, só completar aí. Agora não sei o que vai acontecer. Ok, amados. Amados, então é o seguinte, eu vou me despedindo então, paz a todos. Foi ótimo. Vamos terminar essa leitura. Parou em capítulo 6, né? Parou no 6. Então tá pertinho da gente chegar na metade. Amado, vai ficar aqui no canal, aqui, entendeu? E o pessoal que quiser assistir, fica à vontade aí, assiste aí mesmo. Se tiver algum conhecimento a mais aí, o pessoal comenta aí embaixo, coloca aí no vídeo aí, entendeu? E se inscreve no canal, inscreve no nosso canal. Ô irmão André, quer divulgar o canal do Amado aí? Bom, o meu canal, né, não tem nenhum nome assim específico, é André Luiz Martins, é meu canal, que a gente está fazendo alguns vídeos sobre epístolas de Barnabé, né? E aqueles que quiserem entrar no canal, né, é só digitar lá André Luiz Martins. É mais fácil colocar epístola de Barnabé. Aí vai ter lá os vídeos aqui. Eu dei uma olhada, hein? Ótimo, hein, Amado? Ótimo mesmo, ótimo. Eu dei uma olhada lá, ótimo. O conhecimento do Amado é bem aprofundado. Ok? Então assim, dou a paz para os amados aí, recomendo aí, Epístola de Barnabé, quem quiser ler, vai lá, procura lá, vai encontrar o Amado explicando bem certinho lá pra gente lá, ok? Paz a todos aí e até a próxima. Pô, faltou me despedir. Ah, o Adriano, Não vou me despedir não? Não vai me deixar me despedir não? Eu pensei que tinha despedido, Amado, na outra. Eu queria me despedir e dizer o seguinte, que eu tenho assistido lá os vídeos do irmão André, ainda não consegui assistir tudo ainda não, mas eu vou assistir e tá no caminho certinho, entendeu? E eu vou me convidar, né, que eu sou meio xereta, vou me convidar. O dia que o irmão André quiser me convidar o irmão Thiago e os irmãos Sandy e os irmãos lá no nosso grupo lá para participar também, eu creio que eles vão querer e eu também tô afim, entendeu? E queria divulgar o meu canal também, né, que eu acho que também estou nesse canal aí, no Eu Sou o Templo, entendeu? Que a gente já vinha conversando há muito tempo, né, Thiago? Mas não tinha um canal nosso. A gente nunca tinha nosso canal, então a gente fazia um pouquinho no canal de um pouquinho no canal do outro. E fizemos muitos vídeos no canal do irmão José, mas infelizmente não conseguimos, perdemos o contato. Não conseguimos mais falar com o irmão José, entendeu? Um irmão que começou no início com a gente, somou muito com a gente aí. Infelizmente a gente não consegue mais falar com ele, entendeu? Eu sempre que me lembro dele, entendeu? Eu fico triste porque ele é uma pessoa muito boa. E se ele algum dia ouvir a gente aí, eu quero dizer para ele que tem muita saudade e que deixe um comentário aí que a gente entre em contato com ele. Então eu quero sempre dizer que eu sempre falo que tudo que eu disser, entendeu? Que não for proveitoso, que não provém do Salvador, que não é o caminho, que vocês pegam e joguem tudo fora, não retém. Agora, se vocês verem que é o entendimento do Pai, que vocês retenham, entendeu? Que isso vai se fazer muito bem para vocês e que vocês venham se libertar da religião, entendeu? Que tire o véu, entendeu? Porque para você ver, você tem que tirar o véu. Quando você fica com véu, você fica na velha aliança. Você remenda pano velho, você bota pano novo em panos velhos. Você bota vinho novo em odres velhas. Então você tem que tirar o véu, meu amado. Tirar o véu e olhar para o Salvador, entendeu? Que você vai encontrar o caminho que está escondido. Por que o caminho está escondido? Porque o caminho é estreito, meu amado. Porque o caminho não é físico. Todo mundo sabe onde é que é o caminho da igreja. Tem igreja aqui, tem igreja ali, tem igreja lá. Mas o verdadeiro caminho é espiritual.
entendeu? É no entendimento e não no tempo, entendeu? A paz a todos aí, até a próxima. Paz, amados. Eu quero agradecer a todos aí, né, que estão nos vendo. Quero agradecer ao Adriano, ao Thiago, que me convidaram para esse Hangout. Meu primeiro Hangout, né? E quem sabe vai ser o primeiro de muitos, né? O pessoal quiser ver os nossos vídeos, só colocar Epístola de Barnabé, lá tá, né, os nossos vídeos, né? E é isso que o irmão Adriano mesmo falou, né? Nós temos que colocar o quê? Vinhos novos em odres novos. Não adianta pegar vinho velho em odres novos, não adianta colocar vinho novo em odres velhos, né? Eu vejo muita gente fazendo isso, querendo ser da nova aliança, mas fazendo coisa da velha aliança e vice-versa. Não tem como, né? Então eu agradeço a todos aí, né? O pessoal que está assistindo e vamos daqui em diante mais Hangout aí. Então, boa noite e paz a todos. E olha só porque eu esqueci de falar aqui, e falar com o irmão André, que esse canal aqui é do irmão também. Quando o irmão quiser participar, quiser gravar Hangout, seja muito bem-vindo. Isso aqui também é do Amado também, entendeu? Eu gostei muito de conhecer o Amado. Entendeu? Fica na paz aí. E a gente tem muito o que falar ainda, rapaz. Hebreus é grande, depois tem Gálatas, depois tem um monte aí pra ver, rapaz. Tem os apócrifos ainda pra nós meter a cara aí em cima aí. Ixi. Então tá certo. E vamos continuar aí, mano. Vamos aí terminar Hebreus e vamos embora. Vamos continuar. Tem mais. Vamos mostrar tudo isso aí, rapaz. Faça a todos, amados. Paz.